Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, aleluia, está tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe você e a sua família. Estou muito, mas muito feliz. Estamos aqui ao final desta série. Aleluia, muito. Eu tenho agradecido diariamente ao Senhor desde antes, desde o começo, durante e agora, e continuarei agradecendo quanto eu aprendi, quanto nós aprendemos aqui, eu tenho certeza absoluta. Quantas pessoas não foram edificadas? Estamos aqui encerrando a série dos livros da Bíblia. Hoje, com o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, sem perca de tempo. Eu vou evitar parar para fazer algum comentário, a não ser, claro, nós somos, nos inclinamos à obediência do Senhor. Se assim for necessário, Ele colocar na minha mente, o Espírito Santo quiser que eu fale algo, eu vou parar e falo, tá? Você que é novo aqui, muito bem-vindo. Na playlist você vai encontrar páginas, são em torno de 12 páginas, com assuntos diversos, inclusive desta série, tá? Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos começar. Apocalipse, revelação. É descobrir ou expor aquilo que faz oculto. O Apocalipse foi, as explicações apresentadas, foi consultada uma variedade de livros, a fim de colher os apontamentos mais instrutivos. Sempre na descrição eu coloco os links, né, dos livros, e se você assistiu o primeiro vídeo que eu fiz na introdução, eu mostro tudo, tá? Acerca dos comentários, dos apontamentos que eu fiz, que eu usei para fazer esta série tão abençoada para todos nós. O tema principal do livro, Jesus, quanto ao tempo, quanto às suas relações e quanto a seus cargos. Quanto ao tempo, que é, que era e que há de vir. Quanto às relações, as suas relações para com as igrejas, para com a tribulação e para com o seu reino. E quanto a seus cargos como sumo sacerdote, como noivo e como rei e juiz. As boas novas no Apocalipse. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há em torno de 2.500 referências na Bíblia sobre a volta de Jesus. 250 referências acerca de Jesus no livro. 30 vezes é citado no livro como o Cordeiro. Aleluia! Alguns símbolos citados no Apocalipse: estrela, candeeiros, espada, leão, água, prostituta. A mensagem comunica aos homens através do próprio Deus, Jesus, anjo e João. As coisas que brevemente devem acontecer. O Apocalipse se harmoniza com todos os livros da Bíblia. Gênesis é a pedra fundamental. O Apocalipse, o arremate ou o acabamento. Muitos têm tentado até aumentá-lo, mas nada conseguiram até hoje, pois a revelação divina foi-nos dada completa. As divisões. João recebeu ordens para escrever sobre 3 classes de coisas. Primeiro, as coisas passadas, o que tens visto, isto é, a visão em Pátimos. Segundo, as coisas presentes, as que são, ou seja, as coisas ainda existentes. Evidentemente, as igrejas na Ásia. Terceiro, coisas futuras, coisas que hão de acontecer, isto é, os acontecimentos depois de terminar o período da igreja. Esta terceira divisão contém uma série de 6 setes. De 6 setes. A Bíblia começa com 7 dias da criação e termina com grupos de 7 no Apocalipse. Os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 personagens, as 7 taças,
os 7 juízos, as 7 coisas novas. Os 5 trechos a seguir não apresentam uma narração contínua. O restante de Israel e os santos durante a tribulação, o anjo, o pequeno livro, as 2 testemunhas, o cordeiro, o restante e o evangelho eterno, o ajuntamento dos reis em Amagedon, as 4 aleluias no céu. Olhando para trás e para diante, eles resumem fatos cumpridos e falam de consequências futuras, como se já estivessem realizadas. Quanto às suas relações para com as igrejas, que está na 2ª divisão, né? As 7 cartas. Nelas estão contidas 3 afirmações do Senhor. Conheço as tuas obras, ao que vencer, quem tem ouvido, ouça. João tratou dos problemas de 7 igrejas na província romana da Ásia Menor. Porém, esses problemas afligem as igrejas em todas as eras. Nos dias do Novo Testamento, as cartas começavam com os nomes do remetente e do destinatário, seguidos de uma breve saudação. O mesmo acontece no Apocalipse. Da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. 7 é o número da perfeição. Portanto, os 7 chifres mostram que Cristo tem todo o poder. Os 7 olhos que ele tem mostram todo o conhecimento. Os 7 espíritos representam o todo suficiente Espírito Santo. Aleluia! João escreveu do exílio na ilha de Pátimos. Esses candeeiros representam as igrejas, levando a luz da verdade de Deus, o Filho do Homem. A primeira dentre muitas descrições de Cristo. Jesus veio à terra como homem. Ele é o Senhor eterno, soberano do todo o universo. Suas vestes falam da sua dignidade real. Seus cabelos brancos refletem autoridade. Seus olhos, nada lhe é oculto, mostram força, e a sua voz, semelhante ao barulho do estrondo do mar. Aleluia! A sua mão direita segura o destino da igreja, e a sua palavra é uma espada que traz juízo sobre os desobedientes. João vê o seu rosto brilhar como a glória divina. As 7 igrejas e anjos são figuras para a igreja protegida na mão direita de Cristo. Os candeeiros descrevem a igreja manifestando a presença e verdade de Cristo no mundo. Alguns pensam que os anjos são pastores das igrejas. Podemos concordar que o sentido mais natural é que o anjo ou mensageiro era esse que vinha de cada igreja em visita ao apóstolo e que, voltando, seria o portador da carta. Ao mesmo tempo, devemos notar que os anjos são estrelas, por isso podem ser considerados, sem exagero, como focos luminosos nas igrejas. Não devemos acrescentar à Escritura qualquer coisa com respeito aos anjos, além do que a Bíblia ela não diz, certo? Nós vimos ali, ainda que o anjo do céu viesse e trouxesse outro evangelho, além do que já está posto, que seja maldito. Os anjos, eles são ministros de Deus, enviados para trazer mensagem àqueles que hão de herdar a salvação. Então, esse entendimento de que não está falando aos pastores das igrejas é porque nós sabemos que nem todos os pastores têm fidelidade a Deus. Nem todos os pastores têm observado a palavra do Senhor. Nem todos os pastores têm obedecido, estão dentro daquela doutrina recebida
pelos apóstolos que estão contidas nos evangelhos e nas cartas. Aleluia, nas cartas pastorais. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Éfeso significa desejável, uma antiga cidade icônica na foz do rio Caester. Igreja no fim do período apostólico. Falta-lhe o primeiro amor. O Senhor louva muita coisa em Éfeso, mas censura a falta do seu primeiro amor. Embora os efésios rejeitassem o mal, eles não davam mais a Deus o primeiro lugar em suas vidas. Não refletiam o amor deles a outros como deveriam. Fiquemos atentos, pois pode estar acontecendo ainda hoje conosco. É um dos sinais da volta de Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esmirna, significado, mirra, cheiro suave. Um dos ingredientes empregados na embalsamação de corpos. No meio dos seus sofrimentos, Esmirna ouve que há um Salvador, aquele que foi morto, mas que vive. Ele sabe tudo, prevê tudo, controla tudo, anima a todos. Olhem bem, a coroa da vida é para os fiéis, mas fidelidade importa sacrifício e às vezes traz sofrimento. O período das grandes perseguições, até 316 depois de Cristo. A atitude do Império Romano para com a igreja era de perseguidor. Nero, em 64 depois de Cristo. Domiciano, 96 depois de Cristo. Trajano, 98 depois de Cristo. Adriano, 117 a 138. Antonino, 138 a 161. Marco Aurélio, 161 a 180. Severo, 193 a 211 depois de Cristo. Décio, 249 a 251. Valeriano, 253 a 260. Diocleciano, 284 a 305. Em 313, o imperador Constantino se tornou cristão, impondo a religião oficial. Em 325, publicou exortando que todos aceitassem o cristianismo. Sabemos que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E esta atitude de Constantino trouxe grande prejuízo à igreja. Constantino levou sua capital para Constantinopla. Em 378 a 395, Teodósio disse que cada cidadão tinha que ser membro da igreja. Em 395, o império foi dividido e Roma permaneceu como capital do Ocidente e Constantinopla como capital do Oriente. Foi o início da dissolução do poderoso Império Mundial. A igreja de Pérgamo significa elevado ou casado. Cidade da Mísia, no vale do rio Caico. Esta igreja era culpada de tolerar o que não devia. Havia nela muitas coisas boas, mas permitia no seu meio o que era ruim. Havia pecado, passivo e ativo. Deixar de excluir o pecado de nosso meio é participar do mal. Quem vencer receberá do maná escondido, um alimento especial do Senhor Jesus, o maná da vida eterna, e uma pedra branca, um símbolo muito usado para a vitória ou um privilégio especial. Aqui está a aprovação do cristão por Cristo. E sobre essa pedrinha está escrito um novo nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia, aleluia. Vamos receber um novo nome. Aleluia. Cada salvo tem um relacionamento único com Cristo e uma parte especial a desempenhar no reino eterno de Deus. Aleluia. Igreja de Tiatira, sacrifício de arrependimento. Período de 500 a 1500 anos. A Jezabel, citada nesta igreja, mulher pagã casada com rei israelita, perseguidora dos verdadeiros profetas de Deus.
O pecado penetrou tanto neste período dentro da igreja, que foi lançada num leito de dores e numa grande tribulação os que não se arrependeram. Havia luxúria e idolatria espirituais nesse período. O Senhor é aquele que sonda mentes e corações, é o único que sonda. Aleluia. O que vencer receberá autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barros. Assim como também eu recebi de meu Pai, Jesus Cristo falando, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Os cristãos vitoriosos receberão do próprio Cristo algo extraordinário que Cristo irá compartilhar com eles. Aleluia, aleluia. A igreja de Sardes, cântico de alegria, cidade principal da Lídia, o período logo após a reforma, um restante cristão. A reforma foi de Deus e os grandes homens que se empenharam nela foram poderosos instrumentos do Espírito Santo. Mas da reforma nasceram as organizações humanas conhecidas por protestantismo. A reforma começou bem, mas chegou a ser, nos diferentes sistemas protestantes, uma coisa morta, sem vida espiritual. Embora tenha o nome de quem vive, mas está morta. Nesta carta, sentimos a aprovação plena que temos visto nas outras cartas. Mas ainda existe um pequeno povo que não contaminaram as suas vestes. Por isso receberão vestes brancas e o seu nome não será arriscado do livro da vida. Aleluia! A igreja de Filadélfia, amor fraternal. Cidade da Lídia, fundada por Atalo II, Filadelfo, em 159 a 138 a.C. Provavelmente refere-se ao período de 1600 até a data presente. Em Filadélfia, há o ensino profético e uma ardente expectação da vinda do Senhor. O Senhor se revela à igreja. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A expressão eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo é entendida como uma promessa de que a igreja não passará pela grande tribulação, sendo arrebatada primeiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Esta expressão encontra-se várias vezes no Apocalipse. Parece referir-se particularmente às pessoas que vivem no mundo, que desprezaram a verdade. Filadélfia inclui todos aqueles que procuram em tudo ser obedientes à palavra de Cristo. A obediência a Deus não pode ser parcial. Ser parcial é ser morno. Precisamos realmente desejar obedecer a Deus por inteiro. Por isso ele adverte: venham sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, aleluia. Laodiceia significa julgamento de um povo. Cidade rica da Ásia Menor, fundada por Antíoco II, 261 a 246 a.C. O estado final de apostasia, provavelmente do tempo presente à vinda do Senhor. Geralmente é mais fácil alcançar o incrédulo frio do que estimular o cristão morno que tem uma forma de religião, mas não tem nenhum compromisso ou poder real. As fontes minerais da Laodiceia produziam água quente para uso terapêutico, água fria para refrescar e água morna que deixava a pessoa doente. Diz o Senhor acerca de Laodiceia: tu dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor continua falando: aconselho-te
que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O remédio de Deus que devolve a visão espiritual. A igreja aqui aparentemente está morta. Há sempre esperança para o indivíduo, porque ela é amada pelo Senhor. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Existe uma necessidade de arrependimento. Qualquer que seja o estado da igreja, o Senhor sempre conta com alguns que vencem e que têm ouvidos para ouvir a sua voz. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. É muita bênção, gente. Aleluia. Na terceira divisão, no Apocalipse, o fim do período da igreja fica sem terminar. Terminará com o cumprimento de 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. É geralmente entendido que os capítulos 4 a 19, aqui, Apocalipse, correspondem à 70ª semana de Daniel, 9, 27. A grande tribulação começa no meio da semana e continua por 3 anos e meio. A tribulação termina com a manifestação do Senhor e o conflito de Armagedon. Os 4 cavalos e seus cavaleiros. Os 4 primeiros selos revelam o juízo de Deus sobre o mundo. Aleluia. No cavalo branco estava montado um que tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa e saiu vencendo. E para vencer, ele saiu para o oeste, um rei vencedor. Não existe uma definição concreta. Existe o que eu vou falar aqui, mas que não é nada concreto. Nós não podemos dizer que é desse jeito. Poderá ser. Pode simbolizar Cristo a sair à conquista do mundo. Pode ser o começo e o fim vitorioso de Cristo, lá no capítulo 19. Pode tipificar também o poder mundial que dominava o mundo quando Cristo iniciou a sua obra, no caso Roma, né? Ou pode simbolizar a ascensão do anticristo. A besta que saiu do mar é melhor compreendida como o anticristo. O dragão é Satanás. Assim como Cristo compartilha do trono de Deus, o anticristo compartilha do trono de Satanás. O diabo vai dar o poder para ele, né? No cavalo vermelho, ao que estava montado, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Ele seguiu para o sul. No cavalo preto, ao que estava montado, tinha uma balança na mão. 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Ele saiu para o norte. Os gêneros de primeira necessidade se vendiam por alto preço. No cavalo amarelo, ou baio, o que estava montado se chama morte. O Hades seguia com ele. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Ele saiu percorrendo toda a terra. O resultado natural de guerra e fome, depois de se apresentarem ao Senhor da terra, saíram aos 4 ventos do céu. Apocalipse 6, versículo de 9 a 11. Na abertura do 5º selo, estavam debaixo do altar todos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam.
debaixo do altar, protegidos na presença de Deus, clamavam: até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, os que se opuseram a Deus e ao seu povo na terra? Então foi-lhes dada a cada um deles vestiduras brancas, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, indivíduo que é servo, juntamente com outro ou com várias pessoas, um serviçal, servo, né? E seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Eles pedem o juízo sobre os perversos, para que a justiça de Deus seja manifestada e o reino de Deus seja estabelecido. As bodas do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Acontecerá no céu. O céu é a casa do nosso Pai Celestial. O céu é um lugar de alegria, de paz. O céu é um lugar de grande beleza, um lugar cheio com a glória de Deus. Aleluia. O céu é uma casa perfeita, sem pecado, um lugar de delícias e serviço, um lugar para os inscritos no livro da vida. O que Jesus fez para que o céu possa ser a sua casa, a minha casa? Jesus Cristo deixou seu lindo lar celestial para que eu e você pudéssemos ter nossos nomes inscritos em seu livro da vida. Como você pode ter a certeza de que você vai para o céu? Jesus permitiu que os homens perversos lhe tirassem a vida ali na cruz. Ele morreu porque queria receber o castigo pelo pecado que eu e você merecíamos. Ele fez unicamente por amor a mim e a você. Ao terceiro dia, como ele havia dito aos seus discípulos, ele ressuscitou. Agora está no céu, sentado ao lado de Deus Pai em seu trono. Ele está esperando por você. Ele quer você no céu. Aleluia. Ele foi preparar uma morada para você, para mim e para você. Você crê que Jesus Cristo sofreu por você? Fale para ele. É necessário confessar. Aleluia. Diga: eu creio, eu acredito que Deus me deu Jesus para Jesus. Eu creio que Jesus sofreu por mim. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o único que pode me levar ao céu. Agora sim, depois de declarar estas palavras, Jesus escreverá o seu nome no livro da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Capítulo 20, acontece a prisão de Satanás. Ele é lançado do abismo, o qual o anjo fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações por 1000 anos. Inicia-se o reinado milenar de Cristo. Aleluia, aleluia. Vão lendo aí as referências, viu? João viu uns tronos, e aos que se assentavam sobre eles foi dado o poder de julgar. E reviveram aqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Ao término dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Aleluia, aleluia. Vejam que Deus permitiu que o diabo fosse solto para demonstrar o que é a natureza humana. Deus não é injusto, ele é perfeito. Aleluia. A humanidade já foi provada sob todas as condições possíveis.
falhou em cada prova. Falhou primeiro debaixo da lei. E ainda mais agora que estamos na graça. A humanidade também falhou, está falhando debaixo da graça. E agora, nas circunstâncias mais gloriosas, durante o milênio, quando Jesus Cristo estiver reinando, eles também vão rejeitar, vão se unir ao diabo para guerrear contra os santos, contra a cidade santa. Aleluia, aleluia. Durante o milênio, quando o Senhor é conhecido em todo o mundo e reina em justiça, o homem torna a falhar, não correspondendo à graça de Deus. O diabo saiu enganando todos que estão nos 4 cantos da terra. Os homens irão aderir à revolta de Satanás e a se rebelarem contra Deus. E ali desceu fogo do céu e os devorou. Aqui o apóstolo João estava vendo o que vai acontecer nos últimos dias, no juízo, no julgamento de Deus sobre toda a humanidade. Desceu fogo do céu e os devorou. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão já a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Prestem atenção. O povo de Deus, os salvos, os que creram em Jesus Cristo, aqui já não se encontravam aqui nesta terra, já se encontravam acima da terra, na Nova Jerusalém, mas eles têm acesso à terra e participam com o Rei dos Reis, Jesus Cristo, no governo da terra. Aleluia! Agora vem o juízo final. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia, agora o começo da eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. João escreve, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono de Deus, que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia! A partir de então, Deus será tudo em todos. Aleluia! Quero ler essa passagem aqui na Bíblia. Aleluia! Aleluia! Vou começar a ler a partir do 24 até o 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, Jesus Cristo, né? Quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele, Jesus Cristo, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Deus não está aqui sujeito, né?
Deus não está aqui. Todas as coisas, com exceção de Deus, que lhe sujeitou todas as coisas a Cristo, né? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho, Jesus Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia, 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 a vida eterna com Cristo. Nunca mais tristeza, nunca mais doença, nunca mais morte. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Honras, glórias seja dado ao teu glorioso nome, Senhor, para todo sempre. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, meu Pai. Foi o Senhor que assim fez. O Senhor, nos ajudou, esteve conosco todo esse tempo. Iniciamos este estudo na primavera e estamos encerrando esta série também na primavera. Aleluia, 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 glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Só é toda a minha gratidão a Ti. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Perdoa as nossas falhas, Senhor. A alegria, Senhor, é saber que o Senhor nos conhece. O Senhor lembra-se que nós somos pó. Aleluia. O Senhor nos ama tanto, Pai. O Senhor tem prazer em nos ajudar. Aleluia. Em nos ensinar, em nos guiar, a cuidar de nós, a nos dar proteção, Senhor. O Senhor nos quer, Senhor, que façamos parte da tua família gloriosa ali na eternidade. Pela fé nós já cremos, já tomamos posse. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, por todas as pessoas, a começar de mim, meus familiares, meus filhos, minha parentela, todos os inscritos do meu canal aqui, os que ainda hão de se inscrever, Pai. Abençoa cada um. Eu tenho certeza absoluta que o teu Espírito, Senhor, aleluia, tem estado com cada um que tem acessado esta série. Que eles não desistam de ficar lendo, de continuar lendo a tua palavra, Senhor. Que leiam este resumo, que assistam este resumo, que ouçam este resumo, mas que peguem a tua palavra para dar continuidade. Aleluia, que continue lendo até o final dos seus dias, que eles vão, sim, procurar um tempo, um lugar, um momento para dar continuidade à leitura. Continuo, Senhor, te pedir pela nação brasileira, Pai. Eu creio, Senhor, que a tua mão está estendida sobre a nação brasileira. Salva a nação brasileira. Que nós, Senhor, que o Senhor tem levantado. Eu te peço por todos que o Senhor tem levantado para falar a tua palavra. Aleluia, aleluia, com sinceridade, com temor, Senhor. Com temor, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu continuo te pedindo pelas famílias, Senhor, pelas crianças, Senhor, que querem a todo custo, Senhor, usados pelo inimigo, querendo destruir, tirar a inocência das crianças, está repreendido em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Abençoa, Pai, livra, Senhor, e dá-nos sabedoria para sabermos lidar com essas situações. Aleluia. Que não sejamos imprudentes, mas falamos com palavras, Senhor, extraídas, vindas de Ti, da Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que em Ti crê. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigado a você que tem estado aqui, você que tem chegado aqui, eu sei que vai continuar. Deus proverá a próxima série, eu já estou aí, mas Deus proverá, eu vou ainda me preparar, tá? Para dar início à nova série. Deus abençoe vocês e eu aguardo vocês na live que eu vou fazer. Depois de postar esse vídeo, eu vou marcar
2 dias para frente, tá? Aleluia. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigada.